Perdão, 1 Samuel capítulo 19, ainda que nós tenhamos falado rapidamente sobre este capítulo na quarta-feira passada, algumas coisas que nós queremos considerar. Abra a sua Bíblia, não a feche enquanto nós estivermos estudando, 1 Samuel 19. Uma das coisas que nós já aprendemos sobre Jonatas, é que ele era um homem de Deus, humilde, amoroso e crente até a raiz. Ele era o herdeiro do trono de Saul. E, no entanto, quando veio a ordem de Deus de que Davi seria rei e não ele não invejou, ele não ressentiu, ele não se amargurou, ele não foi embora. A Bíblia diz que ele amou Davi como se fosse a sua própria alma. Nós precisamos de gente com coração assim até hoje, meus amados. Aliás, nós precisamos ter esse coração. Jonatas não somente demonstrou essa grande humildade, mas ele demonstrou muita coragem no Senhor, porque sabendo que ele não seria rei, no entanto, ele se preocupava que o povo de Deus vencesse e lutava para vencer, mesmo quando estava sozinho, e venceu. Se outra pessoa no lugar dele ia falar assim, se eu não sou o rei, se Davi que vai ser o rei, que Davi resolva isso. E, no entanto, nós aprendemos essa atitude de amor para com o povo de Deus. Porém, hoje, nós temos que aprender uma primeira lição sobre Jonatas. Jonatas era ingênuo. E nós não devemos ser ingênuos. Quando Davi disse a Jonatas, está em 1 Samuel 19, quando Davi disse a Jonatas que o seu pai, Saul, estava à caça de Davi para matá-lo, veja o verso número... Vamos ler os 3 primeiros. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo, meu pai, Saul, procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã. Ingenuidade. Ele vai trazer uma proposta de resolver, e ele achava que ele podia resolver em um dia somente. Guarda-te pela manhã, fica-te em oculto, esconda-te, e sairei eu, e estarei à mão de meu pai no campo em que estiverdes, e eu hei de falar de ti a meu pai, e verei o que há, e tu anunciarei. Jonatas foi ingênuo, meus amados. Ingênuos nós não podemos ser. O Senhor Jesus disse o seguinte, não sejas incrédulo, mas... Quem sabe este texto? Incrédulo, mas... É engraçado, ele não disse, não sejas incrédulo, mas crédulo. Não foi isso que ele disse. Crédulo é aquele que acredita em tudo. Mas o Senhor nos ensina a sermos pessoas criteriosas. Pessoas que têm discernimento. E quando o discernimento nos faltar, nós podemos recorrer à promessa de Deus. Há alguém de vós que precisa de sabedoria, Tiago 1, verso 5. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e a ninguém nega. Não precisamos ser como Jonatas. Jonatas pensava que se ele conversasse com seu pai retrocederia nas suas maldades. Sabe o que Jonatas ignorava, meus amados? Ele ignorava que quem estava movendo Saul era um demônio, dirigindo Saul para um intento de Satanás maior do que simplesmente matar Davi, porque matando Davi eliminaria aquela raiz da qual veio o nosso amado Salvador. Jonatas foi ingênuo e pensou que era apenas como é que eu vou dizer? Vinha, que ia passar. Meus amados irmãos, permita-me aplicar isto e nos ajudar a entender que as coisas do nosso tempo não devem ser vistas por nós de maneira leviana. Aquilo que não é de Deus, não é de Deus. Aquilo que é do diabo, é do diabo. É a curiosa forma como nós olhamos para alguns pecados na vida de pessoas mais novas que nós e dizemos, isso é só uma fase. Não é fase, queridos, é pecado. Nós não podemos justificar aquilo que a palavra de Deus condena. Não somos mais sábios do que Deus. Pastor, meu filho não está querendo vir à igreja, mas é uma fase, logo passa. Sim, isso não existe. Dentre outras tantas coisas. Não podemos, verdadeiramente, é isso que a Bíblia nos ensina, nos conformar ao presente século.
Porque olhamos para as maldades do nosso tempo e pensamos o seguinte: esse tempo é assim mesmo, pastor. As pessoas são assim mesmo, elas são frias, elas são desinteressadas, os jovens não querem saber de Deus, os idosos são idólatras, o coração de todo mundo é duro. Quem pensa assim? Nós não podemos pensar assim, querido. Estamos assim, estamos racionalizando a incredulidade e negando o poder de Deus. Pastor, essa juventude hoje, esse pessoal não quer saber de Deus, mas Deus quer saber deles. O Evangelho, e Deus vai trabalhar nos corações. Pastor, esse Caiçara aqui é um bairro só de espírita. Esse pessoal não quer saber de Jesus, não, mas tem muita gente de Jesus aqui. E nós vamos atrás deles. Entenda, meus amados, os move jamais é a forma como nós vemos o mundo, porque a nossa visão é distorcida e fraca. Nós temos que ser movidos, verdadeiramente movidos, por uma fé naquilo que Deus diz que é, naquilo que Deus promete fazer e naquilo que Deus nos manda fazer. Amém? Amém. E deixe Deus dar conta do resultado. Deus nos mandou semear, a terra é dura. Então o Espírito Santo nos precederá ou virá depois de nós, trabalhando, quebrando, tratando do coração das pessoas, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Meus amados e queridos irmãos, a cada dia se torna mais claro para mim, o povo de Deus é um povo de fé ou não é? Se nós somos povo de Deus, nós temos de ser um povo de fé. Vivemos por nossa fé. O justo viverá pela fé. No entanto, devemos prosseguir, porque eu acho é uma mina preciosa a Bíblia Sagrada. E a gente acha um ouro belíssimo desse e se detém ali. Mas prossigamos para ver a forma como Saul foi se tornando uma pessoa cada vez mais perversa e violenta. Verso número 9. O espírito mau da parte do Senhor. Ora, pastor, o que essa expressão quer dizer? O que quer dizer um espírito mau da parte do Senhor? Quer dizer uma só e somente uma doutrina da Bíblia que de começo ao fim da Bíblia se mantém uníssona. Satanás não é um livre agente. Não faz o que quer, não tem liberdade nenhuma, senão a de agir dentro das concessões que Deus lhe dá. Entendemos isso, meus amados? Porque esses são os termos claros na carta de Judas: aprisionado em trevas, em Apocalipse 20, acorrentado com uma grande corrente. Aí os adventistas e outros de outra linha teológica dizem que não, dizem que se Satanás está acorrentado, a corrente é de borracha. Mas, meus amados, que tolice! Satanás, se fosse solto, já teria feito dias tão terríveis com o mundo. Então por que o mundo é tão mau? O mundo é tão mau porque as pessoas que moram nele são más o bastante. Satanás está perfeita e totalmente, sempre esteve, sempre estará contido pelas determinações do Senhor. Perfeitamente. E foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Bem, um espírito mau da parte do Senhor, uma concessão divina que, com uma forma de juízo de Deus, perturbava Saul de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Não quero nem imaginar o que deve ser atormentado pelo diabo. Saul prometeu uma paz para Davi que obviamente não poderia ser confiada. Então esse espírito mau se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança. Saul era uma pessoa perturbada, nem dentro de casa ele conseguia se soltar da sua arma, era como um pai de família sentado no sofá com um revólver na mão. Obviamente uma pessoa perturbada, obviamente uma pessoa paranoica. E tocava Davi com a mão a harpa. Verso número 10. Procurou Saul, novamente, encravar a Davi na parede. Já era o quinto ataque de Saul contra Davi, o quinto. E novamente, Deus o livrou. Nós vamos seguir adiante nestes capítulos, mas eu estava lendo esse texto e vendo as ações de Saul espreitando Davi e me lembrando de um texto que fala que o diabo é como um leão que ruge, rodeando, procurando a quem possa devorar. Mas assim como Deus livrou Davi das mãos de Saul, Deus nos tem livrado
Porque o Senhor Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eis aí uma área de pobreza na nossa vida de oração. Nós preferimos orar a Deus a respeito dos nossos pecados depois que eles já se consumaram. Nós poderíamos orar antes, pedindo ao Senhor que não nos deixasse cair na tentação. Prossigamos. Deus novamente livrou Davi. Posteriormente, e os irmãos compreendam que o nosso tempo não nos permite analisar tudo com o detalhe que nós talvez gostaríamos, mas Davi era casado com uma filha de Saul chamada Mical. E nesse primeiro momento, Mical foi uma excelente esposa para Davi, porque a intenção de Saul, como ele já tinha dito, e nós falamos na quarta-feira, ele tinha dito: eu darei essa filha para servir de laço a Davi. Não sei que tipo de pai pensa assim, só Saul mesmo. Mas fato é que ele tentou usar da sua influência sobre a filha para que ela entregasse Davi enquanto dormia na cama do casal. Sexto ataque de Saul contra Davi. Eu estou contando, aqui na minha Bíblia eles estão escritos em vermelho. É o sexto ataque. E novamente Deus livrou a Davi. Mical desceu pela janela. Mas o texto nos diz, verso número 18, eu queria dar a importância a esse texto que ele merece, que Davi fugiu e escapou. E para quem ele foi? Ora, será porque Samuel tinha armas e poderia enfrentar Saul? Será porque Samuel morava numa fortaleza? Será porque Samuel estava morando num país estrangeiro? Como alguns pedem visto de refugiado, ele foi pedir um visto de refugiado lá na tenda de Samuel? Claro que não, meus amados. Davi foi ao lugar onde Deus era adorado, louvado, temido e buscado. Meus amados irmãos, quantas são as pessoas que, por passarem por um momento mais difícil na sua vida, se afastam da comunhão da igreja? Davi nos diz o seguinte: não faça isso. Se está passando por um momento difícil, esteja lá no domingo de manhã, no domingo à noite, na quarta à noite, em toda oportunidade que tiver. Alguns por causa de quaisquer razões, e outros por razões até consideráveis, se afastam. Davi diz: não faça isso, busque. E o texto nos diz que, sendo buscado por todo lado, ele foi a Samuel, verso número 18, em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. Samuel era como o pastor de Davi, assim como Deus lhe tem dado um pastor para lhe ajudar na sua vida cristã. Entretanto, eu não adivinho pensamentos nem sentimentos, mas se você me procurar, nós vamos falar sobre qualquer que seja o assunto. Prossigamos. E foram eles, Samuel, e ficaram em Naiote, e o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando. Se nós fôssemos pentecostais, nós íamos fazer uma leitura muito errada desse texto. Samuel abriu um seminário chamado A Casa dos Profetas. Lá ele ensinava homens chamados por Deus para interpretarem devidamente a lei de Moisés. Quer dizer que todos eles eram porta-voz de Deus? Não. Os poucos pelos quais Deus se revelava são ditos na Escritura, mencionados com a devida referência. Estes não eram profetas no sentido que Samuel era, que a palavra que saía da boca de Samuel era a palavra de Deus, mas eram profetas porque levavam a palavra do Senhor revelada a Moisés, escrita nos livros da lei, de Josué, de Ruth, que já eram considerados como palavra inspirada de Deus, que levavam a verdade a respeito de Deus e do agir de Deus para o povo de Deus. Isto é um ministério profético, uma congregação de profetas profetizando. Vamos profetizar todos juntos aqui uma vez? De uma vez só? Vamos profetizar? Eu vou começar e você me acompanhará, e nós vamos profetizar no sentido mais bíblico de todos. Acompanhe-me ao dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As palavras que você diz são suas? Não. São de quem? De Deus. Deus as deu a João, que as escreveu para nós. São palavras de quem? De Deus. As palavras que saíram da sua boca são palavras de quem? Então você profetizou, não profetizou? É isso que estava acontecendo.
uma congregação de profetas, os discípulos de Samuel, profetizando. De suas bocas saía a genuína, pura e sem mistura palavra de Deus. Um grupo, uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também profetizavam. Então alguns imaginam que eles começaram a saltar freneticamente, a emitir sons insignificáveis e a dizer coisas como revelação de quem estava sentindo o quê, de quem estava doente, etc. Meus amados e queridos irmãos, essas práticas não são práticas do povo de Deus e não são práticas da palavra de Deus. O intercâmbio de cristianismo com espiritismo produziu, eu quero ser bem claro nisso aqui, os irmãos não me confundam. O intercâmbio de cristianismo com espiritismo, uma mistura, um caldo misturado, produziu a maioria das práticas pentecostais. Os espíritas, quando veem os pentecostais fazendo o que fazem, acham que eles são espíritas. É simples assim. Mas a religião da palavra de Deus é outra. É simples, é a comunicação da verdade de Deus ao seu entendimento, ao seu coração. Nada de práticas estapafúrdias, nada de perda dos sentidos. Ninguém na Bíblia perdeu os sentidos. Ninguém foi de tal maneira assim dominado por Deus. Não. A comunicação de Deus é clara e compreensível. Paulo falou aos coríntios, porque no culto deles havia entrado umas práticas muito estranhas, e ele falou: o apóstolo Paulo, prefiro estar com vocês e dizer 5 palavras com entendimento do que 10.000 que não aproveitem para ninguém. Agora, Paulo, um homem que qualquer coisa que saía da boca dele era ouro precioso, palavra de Deus, ele diz: eu prefiro falar 5 palavras somente, com entendimento, do que 10.000 que não aproveitem a ninguém. Estamos claros quanto a isso, não é, queridos? Eu acredito que de tempo em tempo eu visito esse assunto para que a igreja esteja sempre fresquinha e segura nesse assunto de doutrina. Mas vamos prosseguir. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizavam. E avisado Saul disto, enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Deus já estava agora zombando de Saul. Cada vez que Saul enviava soldados para poder perturbar o culto e se apoderarem de Davi, Deus escarnecia de Saul lá do céu. Porque os soldados que iam cheios de raiva eram cheios do Espírito de Deus e começavam a falar das coisas de Deus. Prossigamos. Então Saul foi em pessoa, verso número 23. Então foi para Naiote em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. O próprio Saul, que foi com um ímpeto tão arrojado contra Samuel e contra Davi, foi contido por Deus. Ele despiu as suas vestes. Aí, pastor, estava nu. Profetizou diante de Samuel e esteve nu. Compreendamos. Nu na Bíblia raramente é nu total. Quando alguém ficava, naqueles tempos, já despido das suas vestes externas, só com as roupas de baixo, que eram roupas bem discretas, blusas e calções de linho, quando alguém já ficava assim, já era considerado como nu. Então não suponha que Saul estava despido por completo. Não, mas foi humilhado. Tirou as suas vestes reais. Tirou a sua capa, tirou a sua lança, da qual não se separava. Deus colocou Saul numa posição tal, e o texto diz que ele ficou ali toda aquela noite. Por isso se diz, está também Saul entre os profetas. No entanto, eu queria, meus amados irmãos, que extraíssemos daqui uma lição preciosa. Porque o culto de Saul é semelhante ao culto de muita gente. É o culto que não produz nenhuma mudança no seu coração, nenhuma mudança na sua vida. Passou a noite recitando a palavra de Deus, cantando os salmos, isso aqui é profetizar. Mas se levantou com o mesmo ímpeto de antes para matar Davi. Jesus falou disso. Eu já preguei sobre isso aqui na igreja. No dia que Jesus limpou o templo, ele falou: a casa do meu pai será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado no quê? Covil de ladrões. O que é o covil do ladrão? É onde o ladrão rouba? É onde o ladrão se esconde. É onde o ladrão se esconde. O que Jesus estava dizendo não era somente, embora fosse, não era somente da adulteração dos sacrifícios, da lavagem de dinheiro, do superfaturamento, da exploração dos pobres. Era isto.
mas havia algo ainda mais odioso aos olhos de Deus. Havia se tornado uma religião tão falsa que alguém poderia chegar-se a Deus, adorar, prestar o seu culto, mas saía de lá para pecar de novo. O covil dos ladrões é onde os ladrões se escondem, é onde eles se sentem muito à vontade, é onde eles tiram o sapato e colocam a perna para cima. Coitados daqueles, meus queridos irmãos, que usam da sua pequena vida cristã, se é que pode ser chamada assim, para justificar os seus pecados e para esconder os seus erros e para continuar a pecar. Você vai me perdoar essa comparação. É muito espúria mesmo, eu quero admitir isso já de saída, é muito espúria. Mas é muito parecido para mim com Homer Simpson. Já ouviu falar de Homer Simpson? Já? Homer Simpson, num dos episódios daquele desenho, que não sei se convém a gente assistir, ficou com as veias do coração entupidas. Aí fez uma cirurgia de transplante de coração. Você sabe quão perigosa é uma cirurgia de transplante de coração? Aí no dia que ele acordou da cirurgia, com os pontos curados, ele se levantou para comer sanduíche, bacon, batata frita, que ele disse que tinha um coração limpinho agora para encher. E assim como muitos têm vivido a sua vida cristã, é assim que Saul viveu. Num momento ele estava lá, louvarei o Senhor em todo o tempo, citando o Deuteronômio 32, o Salmo 90, os grandes hinos de louvor de Israel, mas no dia seguinte, cheio de ódio, tentando matar aquele que Deus ungiu. Não seja assim conosco. Capítulo 20. Nós estamos aqui diante do momento mais difícil, mais árduo e de maior provação na vida de Davi. Foi o momento em que ele realmente se abalou diante de tudo aquilo que estava vivendo. E o texto bíblico, eu quero dizer já de início, é muito claro para nós e transparente, e chega ao ponto de nos relatar alguns pecados que Davi cometeu naquele tempo, mas aqui, meus amados irmãos, e muito embora o pecado nunca se justifique, dá para entender o abalo que Davi sentiu naquele tempo, não dá? Dá para a gente se compadecer dele. Dá para a gente entender que experiências profundas de medo, de tristeza, de injustiça. Você já foi injustiçado? A injustiça dói muito. Tem gente que morre por causa de injustiça. Calúnia, as mentiras que se diziam com o seu nome. E Davi se sentia refém de uma situação dificílima, meus amados. Ele foi abalado nas suas próprias fundações. Verso 1 do capítulo 20. Fugiu de Naiote e veio diante de Jonatas. Olha a pergunta que ele fez. O que eu fiz? Que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar-me a vida? Sabe o que Jonatas fez? Novamente ele tentou diminuir o tamanho do problema. O amado demonstrou uma ingenuidade quase imperdoável. E a ingenuidade custou caro para ele, porque veja o verso número 30 desse mesmo capítulo 20. Se acendeu a ira de Saul contra quem? Contra Jonatas. E veja o que ele disse: filho de mulher perversa. É muito parecido com um xingamento muito comum aqui da nossa língua. Ele falou: filho de uma mulher perversa. Não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé, não chega nem a falar o nome de Davi, de tanto ódio que ele tem de Davi. Não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da nudez da tua mãe. Quanto ódio! Jonatas pagou caro pela sua ingenuidade. Deus nos livre de pagar o preço de sermos ingênuos. Jesus não quer que sejamos pessoas maldosas. Você sabe disso. Ele quer que nós sejamos puros como as pombas. Mas também quer que nós sejamos prudentes como a serpente. Digamos, aconteceu em seguida esse período de profundo abalo, e eu devo passar muito de largo pelo capítulo 20, apenas mencionando em primeiro lugar que aconteceu aqui uma aliança entre Jonatas e Davi, no sentido de que Jonatas disse claramente para Davi: eu sei que você será o rei. Na verdade, o intuito dessa palavra de Jonatas era fortalecer a fé de Davi, que estava abalada, como se ele dissera: creia em Deus, fique firme no Senhor, naquilo que Deus te prometeu, naquilo que Deus te disse. Eu destaquei aqui na minha Bíblia
Quantas vezes Jonatas fala de Deus? Observe, verso número 12. Disse Jonatas a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Verso número 13. O Senhor faça assim. Verso número 14. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da beneficência do Senhor. Verso número 15. Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Verso 16. Fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor. Verso número 21, finalzinho. Toma-o contigo e vem, porque há paz para ti, não há nada, vive o Senhor. Final do verso 22, o Senhor te deixa ir. Final do verso 23, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Gente, esse cara fala de Deus o tempo todo. Eu queria ser igual a ele. Ele fala de Deus o tempo todo. Eu queria ser igual a ele, você não queria? Ele fala de Deus o tempo todo, ele vê Deus em tudo, ele crê em Deus em todos os relances da sua vida. Ele tentou livrar Davi novamente, então aconteceu aquele texto que nós já lemos, ele fala, filho de uma mulher perversa, ele odiou terrivelmente, Saul odiou terrivelmente o seu próprio filho mais velho. Verso 33, veja o que Saul fez agora com Jonatas. Saul atirou-lhe a lança para o ferir, ele tentou matar o próprio filho. O próprio filho. E no final desse capítulo 20, numa demonstração absolutamente impressionante de amizade, de respeito, de amor fraternal, nós vemos a despedida entre Davi e Jonatas. Capítulo 21. Irmãos sabem que o nosso objetivo é fazer um panorama. Então eu não posso me deter, embora às vezes eu desejaria, mas a gente tem que acelerar um pouquinho o nosso passo. E olha que esse livro está sendo um pouco mais devagar do que os outros. Mas como não poderia ser. Capítulo número 21, Davi foi a um lugar encontrar com uma pessoa e buscar uma coisa. Ficou bem explicado, né? Davi foi a Nobe. Davi foi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: por que vem só e ninguém contigo? Tem duas coisas erradas aqui, que eu tenho certeza que você já percebeu comigo. Em primeiro lugar, o lugar onde estava o tabernáculo. O nome da cidade chamada Nobe. Nunca apareceu antes na Bíblia, não era um lugar nobre. O tabernáculo ficava em Siló e foi tirado de lá. Foi tirado de lá e levado para essa cidade, ainda não se sabe onde é, as suas ruínas não foram achadas. Mas fato é que o que isso revela para nós é o desinteresse profundo que havia pelas coisas de Deus. O segundo erro aqui, eu vou cruzar as duas informações, é quem era o sacerdote. Qual era o nome dele? Pronto, está explicado. Você já sabe quem é Aimeleque. Aimeleque era bisneto de Eli. Eli, Deus tinha dito: nenhum dos teus descendentes será sacerdote na minha presença nunca mais. Lembra-se disso? Deus disse isso a Eli. No entanto, os descendentes de Eli não obedeceram ao Senhor. E não somente não obedeceram ao Senhor, como levaram aquela tenda preciosa, aquela aula de cristologia ambulante que era o tabernáculo, levaram para onde quiseram, levaram lá para Nobe, talvez porque fosse mais fácil para eles que ficasse ali. Meus amados e queridos irmãos, nós nunca devemos diminuir as coisas do Senhor para atenderem à nossa conveniência. É uma lição preciosa e importante. Ah, pastor, vamos fazer culto de quarta-feira, mas não. O senhor não sabe que quarta-feira é o dia que passa futebolzinho na televisão, pastor. O senhor não sabe, pastor, que na quarta-feira a gente já está morrendo de cansado e que seria bom chegar em casa e dormir, ficar assistindo televisão até continuar cansado, não é verdade? Ah, pastor, para que nós vamos fazer evangelismo no sábado? Pastor, para que nós vamos ter escola dominical? Para que ter culto da manhã? Vamos fazer como esse tanto de igreja aí, um culto só no domingo, olha que coisa boa. Meus amados e queridos irmãos, nós fazemos tudo o que fazemos e se Deus nos permitir, faremos mais para honrar o Senhor. Encontrei uma igreja esses dias cuja filosofia, os irmãos espantem ou não os irmãos, mas é uma igreja cujo lema é: nós teremos o menor número de cultos, somente o necessário. Para usar o tempo, para
evangelizar, entre aspas enormes. Com a família. Meus amados e queridos irmãos, honra o Senhor com os bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, verso 9. Honra o Senhor com as primícias. Separe para Deus o melhor. Aquilo que você tiver de fazer para honrar o seu Deus, faça. Aquilo que te custar de tempo, de esforço, de energia, faça. Separe o seu dízimo, as primícias de toda a tua renda. Separe o primeiro dia da semana. Separe o seu tempo melhor. Para quem? Para Deus, não para si, não para os outros. E assim você demonstrará o quanto você honra a Deus. Os descendentes de Eli estavam aqui duplamente renegados. Deus já os tinha rejeitado inicialmente, mas insistiram contra Deus. E não somente isto, mas amoldaram as coisas de Deus. Quem colocou o tabernáculo em Siló foi Josué, um grande homem de Deus, um herói da fé. E aí aparece um tal de Aimeleque, e você verá o que aconteceu com ele, e se considera mais sábio que Josué. Será possível? Se considera mais capaz que um profeta de Deus que encontrou com Cristo pré-encarnado. E diz, não, onde Josué pôs, não, onde eu quero. Não sejamos assim. Davi mentiu para ele, Saul me mandou aqui. E foi uma mentira. E eu sou muito grato porque a Bíblia não esconde que Davi mentiu. Quem estava na conversa ali era somente Davi e somente Aimeleque. Se isso está escrito na Bíblia, não é somente porque Davi mentiu, mas porque Davi confessou que mentiu para algum profeta, talvez Gade, que foi quem escreveu este texto. Davi não somente mentiu, errou mentindo, mas não escondeu que mentiu. Davi mentiu, mas foi nesse momento da sua vida que ele escreveu o Salmo 34. Então, sem fechar 1 Samuel 21, consulte comigo o Salmo 34, que foi escrito nesse momento da sua vida. O Salmo 34. Um dos preciosos salmos da palavra de Deus. Meu tempo está passando. Olha o que diz o verso 6. O verso 6 diz: clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Mas lá no verso 13, Davi confessou: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Davi mentiu, é verdade, mas confessou muito publicamente a sua mentira e verdadeiramente pediu perdão a Deus. Eu preciso prosseguir, meus amados, embora o nosso tempo já esteja terminando, e mencionar o que aconteceu aqui no capítulo 21, que é um capítulo somente de 15 versos, mas que convém mencionar. Davi chegou ao tabernáculo e mentiu, e disse para Aimeleque que tinha sido enviado por Saul, coisa que ele não tinha sido coisíssima nenhuma, como nós bem sabemos. No entanto, os seus companheiros, que não eram muitos, estavam com fome, e ele pediu para Aimeleque que lhe desse algo de comer. E Aimeleque disse: eu não tenho nada de comer aqui, sinal de que Saul não estava provendo para o tabernáculo como deveria prover, mas nós já sabemos que Saul era um homem hipócrita e profundamente desinteressado das coisas de Deus. Se a casa do Senhor estava à míngua, para Saul pouco importava. Então Aimeleque disse: nós temos aqui somente os pães. Lembra-se, meu querido, que Moisés mandou, na verdade Deus mandou a Moisés, que houvesse uma mesinha dentro do tabernáculo, na qual ficariam sempre 12 pães, e que eles eram trocados todo dia, chamada mesa dos pães da proposição, ou da demonstração. Então Davi falou: me dê esses pães. Davi fez isso. No dia de sábado, quando o nosso adorável Salvador estava passando por um campo, os seus discípulos com fome, e eles colheram espigas. E os fariseus disseram a Jesus: os seus discípulos e profanam o sábado. E Jesus falou: vocês nunca leram o que Davi fez quando estava com fome? Lembram-se desse texto, meus amados? Então, aceitou o pão, mas somente quando o pão fosse trocado.
o pão do dia anterior pelo pão do dia seguinte. Que sentido isso tem? Isso tem. Verdadeiramente, meus amados, a vida é mais importante do que as leis cerimoniais do templo. Mas mesmo assim, ele esperou um pouquinho. Ele não ousou deixar sem pão a mesa que Deus mandou que tivesse pão sempre. E nós já sabemos o que significava aquela mesa. Eu sou o pão da vida. Prossigamos. Verso número 7. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e o seu nome era Doeg, Edomeu. Nós vamos falar mais de Doeg na quarta-feira que vem. O mais poderoso dos pastores de Saul. Você sabe o que era um Edomeu? Era um idólatra, era um não judeu, um não israelita, um pagão. Ao dia ter parte no meio do povo de Deus, a não ser que se convertesse, a não ser que se circuncidasse, a não ser que tomasse todo o ritual para tomar parte. E, no entanto, sem passar por nenhuma dessas coisas, sendo um homem perverso, como nós veremos, o texto nos diz que ele era o mais poderoso dos pastores de Saul. Isso significa muito. Eu queria que você guardasse o nome de Doeg. O tempo hoje não nos vai permitir falar dele. Eu vou concluir nesse capítulo número 21, quando Davi diz a Aimeleque: você tem alguma arma aí? E ele diz: não, arma eu não tenho. Eu queria que você se lembrasse que este é um momento de maior abalo, de maior perturbação da paz na vida de Davi. Ele se sentia traído, caluniado, injustiçado, as pessoas falavam mentiras com seu nome, ele estava sendo perseguido de todo lado. Então ele diz: tem apenas uma coisa aqui dentro do tabernáculo, a espada de Golias. Verso número 9, disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do carvalho, eis que está aqui envolta num pano por detrás do éfode. Se tu quiseres tomar, que ele diz? Toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi, veja a resposta de Davi, eu queria que nós nos apropriássemos dela. Não há outra semelhante. Deus proveu para Davi uma boa arma, sem dúvida. A espada de Golias foi descrita lá no capítulo 15 como sendo uma espada monumental, poderosa. Mas ela significava para Davi, e ela tinha algo muito maior do que o seu valor, do que o seu comprimento, do que o seu peso, do que o seu fio. Ela lembrava Davi, e ele começou a andar com ela aqui na sua cintura para não esquecer que Deus era com ele. Para não esquecer que Deus era fiel. Para não esquecer das promessas de Deus. Para não esquecer das vitórias de Deus. Então, meu amado e querido irmão, e minha também querida irmã, se Davi, que era Davi, veja o que eu vou dizer, se Davi passou por um período de abalo, quem somos nós para não passar, não é verdade? Se Davi, que era Davi, precisava de um lembrete de Deus, uma espada na sua cintura, vitórias que ele tinha alcançado do poder do Senhor, quem somos nós para não precisar? E nós temos. Quando nós, todos os dias, separamos o nosso tempo para o Senhor, quando nós todos os dias oramos e lemos a Bíblia, deixa eu dizer com que frequência, todos os dias, é fácil? É claro que não é fácil, mas necessário, muitíssimo necessário. Quando nós separamos o nosso tempo para o Senhor, todos os dias, nós também estamos, de uma maneira, nos empunhando, nos embraçando das vitórias que Deus já nos deu, nos lembrando da fidelidade, das promessas do Senhor, estamos recuperando força e a nossa esperança no nosso Deus. Davi estava se sentindo tremendamente fraco quando aquela espada lhe foi dada, e eu consigo imaginar que ele pegou a espada e se lembrou de um dia que Deus fez uma coisa maravilhosa por ele. E aquela lembrança avivou a sua fé. E nós precisamos, amados, sempre da mesma coisa. Estou me sentindo tão fraco. Então eu me volto para o livro de Deus. E me lembro das coisas de Deus, das promessas de Deus, de quem Deus é, do que Deus faz, do que Deus prometeu fazer. Eu me lembro do Filho de Deus, do seu amor, do seu exemplo, do seu caráter, dos seus milagres, do seu ensino. Eu estou me sentindo fraco, mas eu tenho comunhão com Deus pela oração. Então eu me levanto um pouco mais fortalecido.
eu levanto um pouco encorajado para caminhar seguindo o meu Salvador. Eu uso essa ilustração, talvez já me tenham ouvido, no devocional desse mês de junho eu coloquei, mas eu quero concluir com ela. Imagine um trem, não trem de passageiros, não, trem de carga, desses que saem daqui e vão para o Espírito Santo levando vagões e vagões e vagões e vagões de minério. Você já os viu passando? Você vê todo dia, Geraldo. Aqueles vagões pesados, você consegue imaginar quanto pesa um vagão daquele? Ei! Agora imagine uma pequena locomotiva que tem somente o tamanho de um vagão, sendo seguido. Quantos vagões? Vamos dizer que vai mais de 100. 90? 102. 102 vagões carregados, meus amados, pesadíssimos de minério. Aí você vê uma única locomotiva, 102 vagões pesadíssimos. E aquela locomotiva tem um sozinho, solitário, corajoso maquinista. E ele começa o trabalho ali. E aquela locomotiva começa a trabalhar. Ele está sentado assistindo e diz: nunca que esse trem vai arrancar. Olha, um carrinho contra 100. Tanto, aos pouquinhos, não é? Aos pouquinhos ela vai e puxa um, e puxa 2, e puxa 100, e chega lá no Espírito Santo carregadinha de minério. Meus amados irmãos, cada área da nossa vida é um vagão muito pesado. Se a gente tentar empurrar no braço, se você tentar empurrar um vagão daquele no braço, você acha que você chega em algum lugar? Não. Mas o nosso espírito, a nossa mente, a nossa compreensão deve estar à frente. E as promessas de Deus vão dando impulso. E as promessas de Deus vão dando impulso. E nós abastecemos esta locomotiva de promessas e de fé e da lembrança daquilo que Deus tem feito por nós e da meditação do nosso Salvador e da cruz do Calvário. E a nossa vida toda está parada, fria, distante, não tem área nenhuma da nossa vida com Deus. Estamos completamente afastados da fé. Mas impulso após impulso, não é assim? Oh, meus amados, que a gente possa guardar isso. Porque verdadeiramente nosso coração esfria isso, esfria mesmo. Mas vamos como pegar a espada de Golias. Vamos nos lembrar das coisas de Deus. Vamos permitir que as promessas de Deus nos estimulem, nos encorajem, nos despertem, nos avisem para nós podermos continuar seguindo aqui. Davi está vivendo um tempo muito difícil da sua vida, mas Deus deu a bênção na medida que ele precisava. E é por isso que nós vamos ficar em pé e cantar 339. Ó, não consintas tristezas dentro do teu coração. Tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação.